A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. E meus irmãos, vamos estudar sobre o belo planeta Terra. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Clube FM 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Estás destinado a realizações superiores para o teu bem e o bem geral. Procedes da ignorância e rumas para a grande luz. Anelas pela claridade futura. No entanto, movimenta-te ainda entre sombras remanescentes. Cuida-te, mas a fim de que a tua usina psíquica não ofereça energia para utilização prejudicial a ti próprio. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre o belo planeta Terra. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 7. Então esse é o planeta que nós desejamos. E devemos orar, mas com positividade, não com negatividade, com muitas angústias, mas sabendo que Jesus é o sol de primeira grandeza, pelo qual devemos segui-lo. Realmente a Terra é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal. Mundos incontestáveis, estrelas de maiores grandezas que é o Sol circulam pelos complexos interplanetários e constelações inúmeras se encaixam nas galáxias de proporções de milhares de anos-luz. Assegura a ciência da atualidade que a Via Láctea possui 200 milhões de estrelas espalhadas harmonicamente entre suas nebulosas e sua forma espiralada tem uma extensão aproximadamente de 100 mil anos-luz para a percorrida de uma ponta a outra. Então, meus queridos irmãos, observe que nós estamos falando da Via Láctea, que é uma das menores. Se falarmos de Andrômeda aqui do lado, universo imenso, a gente não tem noção de sua dimensão. Pensa que é infinito, e as pessoas acharam que esse mísero planeta perdido na vastidão do espaço é o único local habitado de pessoas inteligentes, de seres inteligentes. Ora, de maneira alguma. Então nós gastamos 100 mil anos-luz e ir de uma extremidade a outra na nossa pequena galáxia.
A Terra está a 30 mil anos-luz do centro da galáxia, para você ter uma ideia. Vivemos um turbilhão de galáxias e galáxias. Somos viajores do espaço em busca de perfeição e o nosso destino é a felicidade plena, habitando na imensa abóboda celeste. Porém, nosso planeta é naturalmente a residência que nos acolhe, portanto, amá-lo e protegê-lo é o nosso lema. Sim, devemos amá-lo e respeitá-lo. Eu sou totalmente contra quando a pessoa joga algo no chão, papéis, casca de banana, sei lá o que for. A pessoa está sujando onde eu moro, minha casa. Eu moro aqui nesse planeta. Quanto mais alguém poluir ou eu, estou causando um grande problema. Temos que ter essa consciência. A Terra, de uma beleza sem igual, é para nós outros, encarnados e desencarnados, domiciliados temporariamente neste orbe azulado, o nosso ninho de aconchego e progresso espiritual. Nossa concepção de beleza é ajustada às condições da evolução do planeta, que vemos e sentimos estar sintonizado com o nosso modelo de belo interior e, por conseguinte, vislumbramos fora o que somos por dentro. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus, e nós completamos. Os olhos veem conforme nossa atmosfera interior. É por isso que algumas afirmam: este planeta é uma prisão. Outros dizem, porém, não, é um hospital, locais de doentes, não? Mas além, outros tantos asseguram, é um belo jardim de paz. Kardec disse que é um abençoado planeta de aprendizado. Vamos olhar pelo lado bom. Tua casa psíquica determina a tua existência. Tua observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, cobres ou pássaros. Assim diriges teu modo de característico de ver os modelos que se materializam fora de ti mesmo. O mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta, interrelacionando perfeitamente com os animais, flora e fauna existente em nosso meio ambiente. Tudo está interligado em tudo e as águas necessitam das plantas, dos animais das florestas, e os homens fazem parte deste elo ecológico, não como parte imprescindível, mas sim como parte integradora. Nós fazemos parte desse contexto de elevação. Allan Kardec é um dos precursores do pensamento ecológico. Desde 1868 refere-se à providência divina como sendo a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como sendo a solicitude que está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as menores coisas. Transcorridos mais de 1,5 século, a humanidade continua estudando e observando essa atenção providencial, onde cada ser vivo do planeta se interconecta, sendo todos essencialmente necessários para a manutenção de todos, e aprendendo a ver a vida em suas harmoniosas relações de autoajuda, submetidas sempre a uma ação superior e inteligente que todos provê. Foi tão bom essa mudança nos últimos tempos, onde as leis endureceram mais com relação à fauna, né? Flora, uma série de outras coisas, que o planeta tomara que volte a sorrir. Quantas aves que a gente quase não via há uns anos atrás e agora começam a povoar, né, nosso ambiente, os seus cantos belíssimos, né? Porque a proibição da caça, desmatamento daquelas matas tombadas como patrimônio histórico, enfim, tudo isso está para preservar e não destruir o planeta. E a gente tem visto muitos animais que já se encontravam em quase total extinção, sendo novamente reintroduzidos na natureza por muitas pessoas que se dedicam, isso em todos os continentes. É muito bom. Paralelamente, em razão disso, se morrem os rios e as flores, os homens também perecerão parcialmente. Todos nós somos natureza, somos vida em abundância. Tu também és natureza, e as várias moradas às quais se referiam Jesus são hoje, pelo Espiritismo, levadas às outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Sim, quando Jesus disse que não se turbe os vossos corações por haver tantas moradas na casa do Pai, a doutrina espírita vem exatamente mostrar as diversas colônias, né, habitadas por espíritos. Ama a terra, ama a natureza, nosso mundo, nossa casa. Volto a dizer, o planeta é a nossa casa, é a nossa morada.
Então, meus queridos irmãos, cuidemos dele, amparando aqueles que necessitam e trabalhando para o benefício de todos. Não é o que entra na boca que alameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, é o que torna o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que eles passam a vê-los primeiramente como normas sociais, depois são nomeados como os valores morais, culminando finalmente como sendo ordens divinas. A liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem e, portanto, asas poderosas para o seu adiantamento espiritual. Liberdade essa da qual ele nunca deverá abrir mão, em hipótese alguma. Pessoas amarradas por normas opressoras mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem se locomover para o crescimento interior, porque aspirações são anuladas, gestos são vigiados, anseios são negados constantemente. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. São orientações de Jesus de Nazaré às criaturas de seu tempo, que se apegaram às práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelos homens, e dos quais eles mesmos, por serem pessoas ortodoxas e intolerantes, faziam casos de consciência. Os judeus, por confundirem constantemente leis divinas com leis civis, atribuíam ao costume de lavar as mãos antes das refeições à circuncisão, às questões dos sábados e a outras tantas situações sociais, motivos geradores de polêmicas religiosas, porque se prestavam mais às práticas exteriores que aos verdadeiros anseios de renovação das almas. As pessoas de bem, no início do século, declaravam que os senhores dignos e respeitáveis deveriam somente sair à rua de chapéu, paletó e gravata, bem como as honradas senhoras, de forma alguma, andariam desacompanhadas da família, devendo vestir também toda uma toilette impecável, com imprescindíveis luvas, chapéus, leques e lenços perfumados, como elementos de bem se compor nas elites do século XIX. Na época de Jesus, não poderia ser diferente. Ele, vivendo entre criaturas radicais, fanáticas pelas crenças religiosas do passado, que cultuavam normas e regras dadas pelos antigos profetas, haveria de não ser compreendido por sua postura de relacionamento livre de preconceitos e por ensinar sempre novos aspectos de ver e sentir a vida. O mestre tinha senso de alma, ou seja, bom senso, porque usava sua sensibilidade lógica para orientar a si mesmo e aos outros que lhe escutavam as lições de sabedoria, pois era contrário à superstição e hipocrisia dos que honravam com os lábios, mas não com o coração. O que é moral ou imoral é relativo, em se tratando de costumes e regras sociais, porque em cada tempo, em cada era, em cada povo, mudam-se as leis sociais, mudam-se os valores, muda-se a moral social. No entanto, a moral a qual se reportava o Cristo de Deus não era aquela estabelecida pelos padrões imperfeitos do conhecimento humano, nem aquela que faz comparações do que é adequado ou inadequado, nem aquela que faz estatística e rotula coisas e pessoas. Entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida, que somos totalmente individualizados por termos sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo de nossa jornada na multiplicidade das vidas. E, portanto, devemos ser vistos de conformidade com a nossa vida interior. Ele sabia que grande parte do nosso sofrimento ou conflitos internos provinha dos fatos de nós nos considerarmos errados, por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Matar será sempre moral perante as leis divinas, apesar de que, dentro dos padrões da moral social, matar na guerra é motivo de condecorações, com medalhas e honrarias pelo ato homicida. Dessa forma, analisemos, raciocinando com discernimento, a que moral nós estamos nos prendendo?
a das leis passageiras da elite de uma época, ou das leis eternas, verdadeiras de todos os tempos. Pesquisemos atentamente os alicerces de nossa conduta moral. Eles podem ser os frutos de nossa dor, por permanecermos presos ao conflito de lavarmos ou não as mãos, ou poderão ser as raízes de nossa felicidade, por seguirmos Jesus escutando a voz do nosso coração. Quando derdes o jantar ou a cear, para isso não convidei nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e assim retribuam o que haviam recebido de nós. Fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo. Amar sinceramente, dando o melhor de nós mesmos, sem pensar em retribuições, eis a base do amor incondicional. O desinteresse é o melhor antídoto para afastar as falsas amizades. Convidar à mesa os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, na recomendação de Jesus, é angariar relacionamentos satisfatórios, leais, estimulantes, sem segundas intenções. Talvez, por querermos levar vantagem e proveito em tudo, tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo amizades vazias, distorcidas e, além de tudo, verdadeiras parasitas de nossas energias. E por isso nos sentimos inadaptados ao meio em que vivemos. Mas se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e nos aceitarão como somos. Não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas, apenas compartilhando conosco o carinho de bons amigos. O refrão da convivência é: vou te amar se você me recompensar, serei teu amigo. Se você me convidar, eu te prestigiarei. Se você ficar sempre ao meu lado, eu te amarei. Se você concordar comigo, concordarei com você. Jesus nos pede desinteresses nas relações e não imposições de conformidade com as nossas paixões. Ele nos ensina a lição de não manipularmos ocasiões, porque toda cobrança fragiliza relacionamentos. Em verdade, é uma questão de tempo para que tudo venha a ruínas. Os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, mas alimentos, nutrientes das almas que nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento frente às lutas expiatórias. Quando esperamos que os outros supram nossas carências e que nos façam felizes gratuitamente, não estamos verdadeiramente amando, porém explorando-os. Ao identificarmos jogos de manipulação, procuremos relembrar nossa verdadeira missão na Terra, pois sabemos que não viemos a esse mundo a fim de agradar aos outros ou viver à moda deles, mas sim aprender a amar a nós mesmos e aos outros sem condições. Em muitas ocasiões, fundimos nossos sentimentos com os dos outros seres, cônjuge, pais, filhos, amigos e irmãos, e perdemos nossas fronteiras individuais, por ser momentaneamente conveniente e cômodo. A partir de então, esperamos constantemente retribuição deles, nossos amados, e sofreremos se eles não fizerem tudo o que desejamos. Esquecemos de abrir o círculo da afetividade para outros seres e não percebemos o quanto é saudável e imediatamente vitalizante essa postura. Continuamos a convidar à mesa somente aqueles com que fazemos questão de compartilhar mútuos interesses. Embora de início não avaliemos o mal que essa atitude nos causa, é possível que soframos a solidão no amanhã bem próximo. Os laços afetivos podem ser desfeitos pela morte física ou por separação outras. E por termos restringido nossos círculos afetivos, sentiremos a tristeza de quem se acha só e abandonado, como se tivéssemos perdido o chão. A observação dos jogos sociais nos dá sempre uma real percepção de onde existem encontros unicamente realizados para a busca de vantagens simuladas e proveitos sociais. E para que possamos promover autênticos encontros providos de sinceridade e boas intenções, é preciso sermos primeiramente honestos com nós mesmos, a fim de atrairmos as legítimas aproximações através de nossos pensamentos e propósitos de lealdade e de franqueza. A vantagem
dos relacionamentos sinceros é uma abertura de nossa afetividade em círculos cada vez maiores, que por sua vez edificarão uma atmosfera de carinho e lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e induzindo criaturas francas e maduras a partilharem conosco toda uma existência no amor. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Viver feliz, segundo as necessidades da humanidade, é viver com naturalidade, ou seja, participar efetivamente na sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Todos nós fomos abençoados com determinadas vocações, e o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual, para que possamos, ao mesmo tempo, desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos no aperfeiçoamento da humanidade. Possuímos talentos que precisam ser exercitados para que possam florescer, mas pouco de nós damos o real valor a essa tarefa. Esses mesmos talentos estão esperando o nosso empenho de se dar força a fim de colocá-los em plena ação no intercâmbio das relações com as coisas e com os outros. Não podemos, então, olvidar que viver no mundo é entrar em contato com espírito de natureza diferente, de caracteres opostos, reconhecendo que cada um dá o que tem, vive do jeito que pode, percebe da maneira que vê, admitindo que, por se tratar de tendências, talentos e vocações, todos nós temos nossa peculiar necessidade de ser como somos e estar onde quisermos na vida social. Talentos são impulsos naturais da alma, adquirido na repetição de fatos semelhantes através das vidas sucessivas. Vocação é a voz que chama, palavra oriunda do latim vocatus, que quer dizer chamado ou convocação. Pelo fato de a natureza ser uma verdadeira vitrina de biodiversidade ou multiplicidade de seres, é que cada indivíduo tem suas próprias ferramentas úteis para laborar na lida social. Todas as árvores são árvores, mas o pessegueiro não tem as mesmas peculiaridades do limoeiro, nem o abacateiro os da mangueira. Portanto, cada pessoa também se exprime em níveis diversos, segundo as múltiplas formas com que a sabedoria divina nos plasmou na criação universal. Assim, todos somos convocados a agir no social, não com um aspecto severo e lúgubre, repelindo os prazeres que as condições humanas permitem, mas sim felizes, fazendo uso de nossos potenciais e faculdades prazerosamente. Jesus de Nazaré vivia, à sua época, uma vida mística e distante no retiro da sociedade. O Cristo de Deus se integrava intensamente no social, participando das festas de casamento, do relacionamento fraterno, amando intensamente os amigos. Sem preconceito, fazia visitas e tomava as refeições em companhia de variadas criaturas, percorrendo cidades, campos e estradas, sempre acompanhado pelos amigos queridos e pelas multidões que o cercavam. Consequentemente, entendemos que as leis do Criador deram às criaturas inclinações e aptidões íntimas e originais, para que elas pudessem conviver entre si, dando a cada uma participação também original na vida comunitária de uma maneira sui generis. Devemos sim viver no mundo com a consciência de que somos espíritos eternos em crescimento e progresso, e de que nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades de vocações da alma. Lembremos-nos, contudo, de que a palavra ânimo quer dizer alma, do latim animus, e de que devemos, cada um de nós, viver com a alma no círculo social do mundo. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Batata não é feijão. Duas meninas, uma de 5, outra de 7 anos,
estavam sentadas à mesa saboreando a sua refeição da noite. A menorzinha encontrou um grão de feijão na sopa e disse para a outra: "Quando tiver uma semente de feijão, vou plantar no meu canteiro." A outra acabou de engolir a sua colherada, passou o guardanapo na boca e esclareceu: "Feijão não tem semente. A semente é ele mesmo." A pequenina não entendeu e perguntou: "Então como é que ele pode nascer sem semente?" Depois de pensar um pouco, explicou a maiorzinha: "Eu acho que é mesmo a terra que um dia vira feijão." "Mas sem ter havido nenhuma semente antes?" "É, mesmo sem ter havido. Ela vai se juntando e fica assim, num grão." E procurou pelo prato para ver se encontrava mais algum. A menorzinha não se conformou muito com essa transformação abstrata. Foi tomando a sopa e pensando. Depois de um pedaço de silêncio, reatou a conversa: "Olha, também pode ser assim. Um homem faz uma bolinha pequenininha de massa. Depois pinta por cima. Fica o primeiro feijão. Depois, os outros nascem." A outra menina perguntou imediatamente: "E com que é que ele faz a massa?" "Pode ser com batata." "Mas batata não é feijão," concluiu a maior, voltando a tomar sua sopa, pensando um pouco mais no tema proposto. As duas continuaram ali, sentadas, comendo devagar, sem solução para a sua dúvida e com as cabecinhas quentes de tanto pensar, imaginar e questionar. Seria salutar se pudéssemos manter na idade adulta essa curiosidade saudável e investigadora que não se contenta com respostas superficiais. Como nos faria bem se pudéssemos guardar na alma o hábito de fazer perguntas, de querer saber mais sobre tudo o que nos rodeia. Qual o nome da árvore plantada em frente à nossa casa? Quando florescem os ipês? A que horas despertam os sabiás? Em que época do ano o João de Barro faz a sua casa? Por que ele é a ave símbolo da Argentina? E principalmente nos perguntarmos: para que nascemos? Por que estamos neste planeta? Por que existem tantas diferenças sociais? E depois de se viver tanto tempo por aqui, para onde vamos? Continuamos a existir? Quem sabe, se a idade dos porquês nunca houvesse passado, teríamos evitado aceitar tantas verdades fabricadas através dos anos. Muitos deixamos de questionar, de inquirir, aceitando tudo sem o processo indispensável do raciocínio. Outros fomos coagidos a não pensar, a simplesmente concordar com tudo, violentados naquilo que há de mais belo no espírito: a liberdade de pensamento. Sócrates foi proclamado um dos homens mais sábios de todos os tempos. Ele tinha o hábito de questionar, de descobrir o que estava por trás das coisas e das ideias. Precisamos conquistar essa sabedoria e desvendar o mundo de forma madura, encontrando as verdades eternas que nos farão cada vez mais felizes. Se continuarmos aceitando que feijões podem ser feitos de batata, estaremos condenados à estagnação do intelecto e, por consequência, ao engessamento moral. Pensar, indagar, buscar respostas. Aprender sempre. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos mais uma vez trabalhando na sua seara, divulgando a doutrina através da internet, das ondas do rádio, levando o seu consolo aos amados irmãos ouvintes no imenso rincão brasileiro e também a alguns no exterior. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos os representantes dos familiares sintonizados conosco, bem como seus amigos. O mundo precisa de paz, portanto nós contamos, Senhor, com a sua paz, que não é a paz do mundo, aquela que tu mesmo disseste que só eu a posso dar. Essa paz que tem que nascer das nossas entranhas, do nosso íntimo,
para vivermos numa sociedade ainda turbulenta e inquietante, porque sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, mas que no decorrer do milênio chegaremos a um mundo de regeneração e certamente as nossas futuras encarnações estaremos em condições melhores do que no momento atual. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas? Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade. Que procuremos, meus irmãos, colocar em atividade tudo que nós aprendemos em qualquer lugar que transitemos. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, o 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.